Convido quem tem sua Bíblia a abrir no livro de Gálatas, capítulo 4, os versículos 4 até o 7. Gálatas 4, do 4 até o 7. E lá diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Até aqui o texto bíblico. Todo ano a gente celebra o Natal. Todo ano, nós como igreja cristã, comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas a gente precisa pensar: será que o Natal ainda faz sentido para nós? Será que ainda faz sentido celebrar essa data? Será que a gente ainda lembra de Jesus no Natal? Ou será que ele não acabou perdendo o lugar dele na festa que era dele mesmo? Porque se a gente olha para a mídia, o que a gente olha nos meios de comunicação, se fala muito de um tal de espírito natalino. Espírito natalino, um espírito de paz, um espírito de amor, um espírito de solidariedade. Se falam diversas coisas nesse sentido. Mas é muito difícil se ouvir falar de Jesus. É muito difícil ouvir falar da história de Belém, da manjedoura, de José e Maria. Se fala muito em Papai Noel, se espera o Papai Noel, se espera por presentes, por ceia, mas não existe mais espaço para Jesus. Falar de Jesus no Natal está fora de moda. Por isso, o simples fato de você ter vindo até aqui, nesse dia, você ter vindo para a igreja, na véspera de Natal, já é algo anormal no nosso tempo. Por isso, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Porque já vai contra a cultura da maioria das pessoas. Você ainda não deixou de lado aquilo que é o mais importante do Natal. Essa carta aos Gálatas, Paulo ele escreve ela depois de uma visita que ele fez à região da Galácia. A região da Galácia hoje é uma parte da Turquia. E quando Paulo estava lá, ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo para as comunidades. Mas depois da sua partida, depois de ele ir embora de lá, muitas pessoas começaram a combater alguns ensinamentos que Paulo havia deixado no tempo que ele passou lá. Em especial, havia um grupo de cristãos judaizantes. Esse grupo eram pessoas cristãs, mas que defendiam que os cristãos deveriam seguir as leis judaicas, que os cristãos deveriam se submeter às leis judaicas, de forma legalista. E esse grupo começou então a questionar muita coisa que Paulo ensinou, principalmente o que Paulo ensinou a respeito do evangelho que liberta, da liberdade que é em Cristo. Questionaram questões bem centrais, a própria circuncisão, que os apóstolos de Jesus já haviam dito que não era necessária para os cristãos. Os cristãos gentios não precisavam mais da circuncisão, mas esses judaizantes diziam que era necessário. Então, se começou a questionar o que Paulo havia ensinado. E por isso Paulo escreve essa carta.
Ele escreve essa carta para combater essas ideias. Outra questão também que estava em jogo é que ser identificado como judeu poderia salvar da perseguição, porque os romanos estavam perseguindo os cristãos, mas eles não estavam perseguindo os judeus. Então, esses grupos diziam que a comunidade deveria também seguir a lei judaica para evitar a perseguição, para evitar os romanos. E Paulo então fala, olha, nós cristãos, nós fomos libertos da lei, nós fomos libertos de tudo isso. Nós não devemos voltar ao jugo de escravidão, nós não devemos voltar a essas práticas que não fazem sentido diante do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para nós. O sacrifício de Jesus, ele nos liberta. A gente não precisa se submeter a essas leis, a essas regrinhas dos judeus e tudo mais. Então Paulo combate esses judaizantes naquela comunidade. E na sua carta ele dá ênfase de fato no amor de Jesus e na liberdade cristã. E aqui no texto que nós lemos, Paulo inicia lembrando os Gálatas do nascimento de Jesus. Porque como foi o nascimento de Jesus? Paulo diz ali, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Ou seja, quando chegou a hora que Deus havia determinado, em sua sabedoria, quando chegou o momento certo, o momento que Deus havia planejado, Deus enviou o seu filho ao mundo. E como ele enviou o seu filho ao mundo, ele enviou da mesma forma que todos nós somos criados, nascidos de mulher. Deus podia ter enviado o seu filho Jesus de tantas outras formas. Jesus podia ter descido do céu, montado num cavalo, com uma espada na cintura, e dominar todos os seres humanos, e mandar que todos se dobrassem diante dele, e fizessem a sua vontade. Mas não. Deus quis que Jesus viesse nascendo de uma mulher, de Maria, a mãe de Jesus, a mãe do próprio Deus. Deus veio ao mundo da mesma forma que você e eu. Ele não veio de uma forma ameaçadora, ele não veio de uma forma espantosa, de uma forma que deixou todo mundo boquiaberto e espantado. Agora veio o Messias, precisamos temer a Ele. Inclusive, Deus não veio para julgar o mundo. Deus não veio para condenar a humanidade, não veio para destruir a humanidade. Se Deus viesse com todo o seu poder em Jesus, provavelmente não sobraria ninguém na face da terra. Provavelmente todos seriam destruídos, a própria criação seria destruída, porque o mundo jaz no maligno, e se Deus viesse com poder, quem é que ia subsistir diante dele? Não sobraria nada. Por isso, Deus veio ao mundo como uma criança, como um bebê recém-nascido. Ele nasceu lá naquela estrebaria, no interior daquela pequena cidade de Belém. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado. E o nascimento de Jesus, para nós, é uma baita lição de humildade. É uma baita lição da gente saber se colocar no nosso lugar. Porque Deus, ele tinha direito de fazer as coisas com poder. Ele tinha direito de dominar e de nos subjugar, mas ele quis fazer de forma humilde, de forma fraca. Filipenses vai dizer que Jesus abriu mão
do seu status de Deus e se fez como um de nós. Deus preferiu vir deitado em uma manjedoura, vir deitado no lugar onde os animais comem, do que vir por meio de uma demonstração de poder. E quando Jesus faz isso, quando Jesus se faz homem, ele faz com que o Pai dele se torne também o nosso Pai. Ele se faz nosso irmão. Se Jesus é nosso irmão, então o Pai dele é também nosso Pai. E essa filiação divina nós recebemos. Nós recebemos o status de filhos de Deus. Nós não recebemos isso por meio das nossas obras, nós não recebemos isso por causa das coisas que a gente faz, dos nossos méritos, mas nós recebemos status de filhos de Deus por causa da graça divina. Nós não podemos fazer nada para nos tornarmos filhos de Deus. Nós recebemos essa filiação através da fé. E a fé significa confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso não é um peso para nós. Isso é um alívio. Ser filho de Deus, confessar Jesus como nosso Senhor, não nos prende, não nos amarra. Pelo contrário, nos liberta. O texto vai dizer que Jesus nasceu sob a lei. Jesus nasceu sob a lei judaica, exatamente para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar o ser humano que estava preso na lei. Isso é liberdade, isso é libertação. Poder seguir, poder viver com esse Jesus nascido em Belém é uma bênção. Porque Jesus, ele morreu na cruz, assumindo a nossa escravidão, assumindo a condenação que era nossa, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Mas livres do quê? Livres do pecado, livres do egoísmo, livres da cobiça, livres para amar verdadeiramente, para cuidar uns dos outros, livres de fato. E só quem descobre essa liberdade trazida pelo Evangelho é que pode testemunhar como a vida cristã é de fato uma vida libertadora. Viver com Cristo é libertação. As regras que querem nos oprimir, elas vão ao chão, elas se acabam. O cristão não vive por meio de regras, o cristão vive pela fé. E pela fé, nós podemos amar uns aos outros, da mesma forma que Deus nos ama. Essa é a vida cristã, livres, mas em amor uns pelos outros. Por isso Paulo vai dizer, no versículo 7, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Em Jesus, nós somos transformados de escravos em pessoas livres. Mais até do que isso, nós fomos transformados em filhos de Deus, herdeiros de Deus, se nós cremos em Jesus. E o que significa ser herdeiro? Herdeiro significa que nós temos uma herança. E a nossa herança é a vida eterna. A herança que nós vamos receber
é a eternidade com o Pai, e nós já temos recebido ela aqui, mas vamos receber plenamente na eternidade, vida eterna. A vida eterna é um direito nosso, mas não é um direito que a gente adquiriu por mérito nosso, é um direito que a gente recebe pela graça de Deus, pela graça divina. Aquele menino, na manjedoura em Belém, se faz nosso irmão, para que nós possamos ser feitos filhos de Deus e receber a eternidade, receber a vida eterna. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem que Cristo veio trazer, a mensagem que nós devemos anunciar como cristãos. Existe muita coisa nesse mundo que quer nos aprisionar. Existe muita coisa nesse mundo que quer tirar a nossa liberdade, que quer tirar a nossa liberdade em Cristo. Vícios, drogadição, tantas coisas. Mas em Cristo nós somos libertos. A religiosidade, ela nos aprisiona. Querer viver a vida de forma religiosa nos aprisiona. Mas viver a fé cristã, viver com Jesus, isso nos liberta. Isso nos liberta de todas as amarras. Na mesma carta aos Gálatas, Paulo vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Qual é a sua escravidão? O que tem deixado você preso? O que tem tirado a tua liberdade? Jesus, Ele quer nos tornar livres. Ele quer nos libertar. Ele quer que esse Natal seja um Natal de liberdade. O ano de 2023 está às portas. Quem sabe seja a hora de deixar o Evangelho mudar a sua vida. Quem sabe seja a hora de deixar a palavra de Deus tocar no teu coração e te libertar das coisas que estão te aprisionando. Isso não é algo fácil, porque quando Cristo nos liberta, as forças desse mundo lutam contra nós. As forças desse mundo querem nos derrubar, querem nos aprisionar de novo. E existem momentos que a gente fracassa, que a gente falha. Mas como cristãos, nós não devemos desistir, nós devemos persistir. Jesus nasceu em Belém para nos libertar. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos libertar. Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, mas Ele foi com a promessa de que Ele vai voltar. E que quando Ele voltar, Ele vai trazer aquilo que nós sempre pedimos, quando oramos o Pai Nosso, quando nós dizemos: venha o teu reino. Cristo vai trazer o reino de Deus. E no reino de Deus, nós seremos plenamente livres. No reino de Deus, será um reino de justiça e de paz. Um reino de misericórdia. Cujo Cristo será o Rei sobre todos nós. Que nós possamos, de fato, ter nesse Natal, o Natal da liberdade cristã. Que a gente possa
se alegrar e celebrar o fato de que nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. Nós não somos apenas criaturas de Deus, nós não fomos esquecidos por Deus, mas nós somos filhos de Deus. E que Jesus possa ter espaço na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, que Jesus possa ter espaço no nosso coração. E que nós não nos deixemos aprisionar por aquelas coisas nesse mundo que querem combater, que querem nos aprisionar, que querem limitar a nossa liberdade cristã, nossa liberdade como filhos do nosso Senhor. Baixa a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu enviaste Teu Filho Jesus a esse mundo. Obrigado, Senhor, que Tu fizesse isso de forma humilde, simples e fraca. Tu não enviaste Jesus para nos julgar, para nos condenar, para nos destruir. Tu enviaste Jesus para nos salvar. E isso é maravilhoso, Senhor. Isso é maravilhoso para nós. Que nós possamos ter espaço na nossa vida para receber o Senhor Jesus. Que a gente entregue toda a nossa vida para receber o Senhor Jesus. Transforma, Senhor, aquilo que no nosso coração precisa ser transformado. Transforma na nossa vida aquelas coisas que nos impedem de crer e confiar no Senhor Jesus e de viver a liberdade cristã. Solta todas as amarras que querem nos aprisionar e que a gente aprenda a viver a liberdade que a gente recebeu pela fé, através do amor ao próximo, através do cuidado, da atenção e do carinho para com aquelas pessoas que Tu colocas em nosso caminho. Assim, nós oramos pedindo que Tu nos dês uma abençoada noite de Natal, um abençoado dia de Natal amanhã, mas que seja um tempo, Senhor, que essa palavra permaneça ecoando em nosso ser, em nossa vida, que a gente não esqueça daquilo que ouvimos hoje, que a gente de fato creia e leve para toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.